pode se assentar, em nome de Jesus. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? De um amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Teu irmão que vai do seu lado, diga assim para ele: que bom você estar aqui hoje. Jesus, abençoe Deus o seu irmão, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, livro de Números, capítulo 11, livro de Números, capítulo 11, vamos ler a partir do primeiro versículo. Achou de um amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: e aconteceu que, deixando-se o povo, era mal os ouvidos. Acho que foi errado, né? Vou repetir. E aconteceu que, deixando-se o povo, era mal os ouvidos do Senhor, porque o Senhor viu e a sua ira se acendeu, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o fogo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porcos, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidério. Espalhava-se o povo e colhia, e em moinhos ou moía, ou num grau ou pisava, e em panelas ou cozia, e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai eterno, Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por mais esta rica oportunidade que temos, Senhor, de ministrar a tua palavra. E te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, possa produzir vida a cada coração. Em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja nesta hora, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, o seguinte: andai em espírito e não cumprireis as consciências da carne. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: ande no espírito. Faz assim para ele, assim, ó. Se me diz que faz assim, ó, nada de carne. Aleluia. Temos que andar no Espírito. Amém? E nós podemos ver aqui nesse texto, no versículo 4, eu não sei a tradução dos irmãos, mas aqui está: e o burro
que está no meio deles, veio a ter grande desejo. Eram os estrangeiros. Foram os estrangeiros. Foi todo o povo que se uniu a Israel na saída do Egito. Todo o povo que foi ali se casando, com os filhos dos hebreus. E esse povo saiu junto com Israel para o deserto. E foi exatamente esse povo, foram exatamente essas pessoas que começaram a se lembrar das coisas do Egito. Por que, irmãos? Porque Israel não nasceu no coração do Egito. Mas essas pessoas nasceram no Egito. Essas pessoas, quem sabe, vieram também de outros povos, mas de povos idólatras. E foram se aliançando com o povo hebreu, foram se aliançando com o povo de Deus. E foi exatamente esse povo que começou a botar mais lenha na fogueira. O povo de Israel já estava passando por momentos difíceis, momentos de provações, era o momento do homem com Deus, ali era Deus demonstrando a sua fidelidade e também o homem mostrando a sua perseverança e crença nas promessas divinas. E assim também é conosco, irmãos. Deus ele nos faz promessas e nós temos que perseverar naquilo que Deus nos prometeu. Vamos passar circunstâncias, vamos passar provações na nossa vida, vamos ser desafiados, mas a nossa fé em Deus precisa ser uma fé inabalável. E muitas vezes Deus permite, irmãos, que heresias sejam levantadas em nossos meios, em nosso meio. Muitas vezes Deus permite que nós venhamos viver circunstâncias difíceis, até mesmo para que nós percebamos, até mesmo no nosso coração, se nós estamos verdadeiramente no Senhor ou não. A Bíblia fala, queridos, que no meio da igreja existe um joio e um trigo. Mas quem hoje ousaria dizer: eu sou o joio, pastor, olha por mim? Mas uma coisa você pode fazer, você pode dizer: Senhor, eu sou o joio. Então, Senhor, se eu sou joio, me mostra, Senhor. Me mostra se eu sou joio, me mostra se eu sou trigo, Senhor. Em nome de Jesus. Quando os discípulos ouviram da boca do Senhor Jesus que alguém o trairia, todos começaram a falar o que entre si? Sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, sou eu. Então que você faça uma análise nessa noite do seu coração. E se você não souber bem a resposta, ore. Deus irá te responder em nome de Jesus. Então nós vemos aqui, irmãos, que existia um povo dentro de um outro povo, mas que foram bem recebidos. Os estrangeiros, eles foram bem recebidos no meio do povo de Deus. Mas no momento da caminhada, da jornada, eles foram também usados como instrumentos para separar aqueles que eram de Deus e aqueles que não eram de Deus. Observe que quando Deus, no primeiro versículo, ele manda fogo do céu, ele manda fogo quem estava lá no final da arraial. Se não se preocupe quem está no final da igreja, Deus vai mandar fogo aí, tá bem? Só fogo do Espírito. Mandou fogo porque aquele povo já estava aqui apartado, afastado de Deus. Era aquele povo que estava fazendo a murmuração, né? Era aquele povo que estava fazendo aquela agitação. E Deus se entristeceu. Não foi só apenas Moisés que se entristeceu. A queixa de Moisés, a oração de Moisés ao Senhor, foi exatamente o que Deus estava sentindo também. Por isso veio a correção de Deus. Irmãos, nós, em nome de Jesus, precisamos entender que nós precisamos ser espirituais.
Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Nós temos que assumir e buscar em Deus as fases do nosso crescimento espiritual. Uma vez eu fiz uma prova de seminário e perguntei assim: você se julga criança na fé ou maduro? Irmão, não teve nenhum que respondesse: eu sou uma criança. A maioria, 90% precisa de chupeta espiritual, falando, espiritualmente falando, mas todo mundo diz: eu sou maduro. Mas o comportamento diz totalmente ao contrário. Sabe aquele filho que está entrando na adolescência, né? E você diz: olha, meu filho, leva isso, olha, cuidado com isso. Ele diz: eu sei, mãe, eu sei, mas não sabe de nada, né, irmãos? A gente está vendo que não sabe ainda, que não tem aquela malícia, que não tem aquela maldade, não é isso? Então, irmãos, nós precisamos assumir diante de Deus a nossa estatura espiritual. Eu me lembro há mais ou menos quase 20 anos atrás, eu estava buscando muito o Senhor, aquela coisa, uma irmã me disse assim: olha, eu te vi como uma criança no colo de Deus. Eu fiquei zangado por dentro. Poxa, uma criança, pelo amor de Deus, nós somos casados, buscando a Deus, já oro, jejum, e a irmã me viu como uma criança. E aí Deus me provou, irmãos, que eu não sabia ainda quase nada da caminhada ministerial. Tinha muita coisa para aprender. Vira para o teu irmão assim: você vai aprender muita coisa ainda. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Irmãos, esses homens, essas pessoas que começaram a ter desejos, eles começaram aqui a contagiar os outros que estavam ali, eles começaram a contaminar. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se você está passando numa prova, numa dificuldade, chega alguém, uma palavra de derrota, meu irmão, você já vai estar à beira do abismo. Imagine que você está com uma determinada doença, aí chega lá um enviado do demônio, chega lá para você e fala assim: olha, não sabe nada da sua história. Aí chega lá e fala assim: olha, eu conheço uma pessoa que morreu com uma doença tal. Aí você fala assim: meu Deus, será que Deus falou comigo que eu vou morrer? Mas não, ligado ao demônio para poder te entristecer, irmão. Então, as mais conversações corrompem os meus costumes. Se o povo já estava passando prova, se o povo já não estava tendo aquele luxo, entre aspas, que tinha no Egito, alguém chegou ali para dizer: olha, a situação é essa, a gente já nem come mais carne, né? Como diz o minha peixe, olha, na beira lá, do lago, na beira do rio, na beira do mar, lembra quando a gente comia, era uma fartura, e agora a gente fica esperando cair do céu. E aquele povo começou a deixar a palavra entrar no coração. E aí Deus se acendeu. Amados, queridos irmãos, ter desejo é uma coisa muito natural do homem. Nós que vivemos esse tabernáculo aqui, que eu disse disparar, é muito comum, é normal o homem ter desejos, mas nós não podemos deixar que o desejo ele entre no nosso coração. Israel desejou carne, Israel desejou comer carne, mas não foi todo o povo, não foi todo o povo que se deixou ser levado por aquelas conversações. Não foi todo o povo que deixou ser contaminado. Tem um povo separado de Deus. Tem um povo separado de Deus aqui dentro. Tem um povo de Deus separado nas igrejas. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Esse povo desejou comer carne. O desejo foi tão grande no coração deles que começou a haver o quê? A murmuração. Quando o homem começa a ter desejo,
pelas coisas dessa terra, quando o homem começa a ter desejo pelas coisas que eles são oferecidas, quando ele deixa aquilo entrar no coração dele, ele começa a inventar um montão de desculpas para não buscar mais a presença de Deus. Eu não vou orar porque eu estou desanimado, eu sabe que estou desanimado. Eu não vou ler a Bíblia porque eu não sou obrigado a ler a Bíblia, eu li só quando tiver vontade, com Deus me tocar. Nós precisamos mortificar a nossa carne. Nós precisamos mortificar os nossos desejos. Eles virão. Eles brotarão uma força tão grande dentro de nós. Mas nós temos que, em nome de Jesus, buscar em Deus ajuda para que esses desejos não dominem o nosso coração. Em nome de Jesus. Nós precisamos mortificar a nossa carne, precisamos dizer não à nossa vontade, precisamos jejuar. Eu vou pedir aqui na igreja para levantar a mão. Quem jejua? Irmão, é necessário que o crente venha a jejuar. Não é? Os hormônios estão aí, as ofertas estão aí, as pérolas dessa terra estão aí. Se nós não nos inclinarmos para Deus, nós não vamos conseguir alcançar o objetivo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo falou, não que eu já tenho alcançado, mas prossigo para o alvo. Aleluia! Irmãos, nós em nome de Jesus precisamos entender isso, que nós precisamos subjugar a nossa carne, precisamos obedecer a palavra, precisamos nos submeter à vontade do Espírito Santo. Ora, se fosse para eu fazer a minha vontade, irmão, hein? Será que eu estaria aqui hoje? Se fosse para ouvir a sua vontade, o que você estaria fazendo hoje? Mas quando nós nos inclinamos para Deus e aprendemos qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, a nossa mente é renovada, aleluia. E passamos então, em nome de Jesus, irmãos, a oferecer os nossos corpos como oferta e sacrifício vivo e agradável diante do Senhor, que é o nosso culto racional. Nós passamos a oferecer a Deus o nosso culto com entendimento. Senhor, eu te adoro porque tu és isso. Senhor, eu te adoro porque sim. Senhor, eu faço isso porque é a tua vontade. Aleluia! E aí isso vai evitar, irmãos, de nós tropeçarmos. Nós vamos cometer erros. Mas, se tivermos na luz do Senhor, veremos a luz do Senhor. A Bíblia diz, na tua luz veremos a tua luz. E aí Deus nos livrará dos tropeços que se chama pecado. E há pecados que trazem a morte espiritual. Não vou entrar nesse assunto hoje. Mas há pecados que trazem morte espiritual. E tem pecados que conduzem o homem à morte. Nós, irmãos, em nome de Jesus, temos que entender quem nós somos em Deus. Quem nós somos? Nós somos a geração eleita. Nós somos um povo peculiar, nós somos um povo escolhido, separado para Deus, para a glória do Senhor. Eu não tenho que ser igual a todo mundo, irmão. Não importa se a maioria é igual, eu sou diferente. Seja você o diferente, seja para a glória de Deus. Tudo que você for, seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Não importa se a maioria não é igual a você, se a maioria te critica. Não importa, importa que você seja como Deus quer que você tem que ser, em nome de Jesus. E esse povo estava na jornada, irmãos. E o que Deus oferecia para eles? Deus oferecia alimento fresco todo dia. Deus oferecia para eles, irmãos, o maná, que tinha como gosto o sabor de azeite fresco. Você está precisando de azeite fresco aí, irmão? Eu preciso todos os dias de azeite fresco. Eu preciso
Tem gente que está com aquele azeite que parece mais aquele óleo queimado e fica ali debaixo da portinha do fogão. Antigamente era assim, não sei mais como é que é hoje. Ficava aquela panela de gordura, cheia de, sei lá, de coisa bolando, botava embaixo do fogão, já nem ficar em casa isso daí. Tem muita gente que está com esse óleo sobre a cabeça, óleo velho, está fedendo, está cheirando a fritura, está cheirando a bife, a carne. Deus quer te dar, irmão, óleo fresco. Deus quer te dar azeite fresco. Deus quer te dar novidade. Deus quer te alimentar com o melhor dessa terra. É o trigo. O trigo é o alimento. Ah, mas eu quero a carne. Eu quero o peixe. Eu quero o que eu comia antes lá no Egito. Irmãos, nós não estamos falando sobre comida, nem bebida. Nós estamos falando do que é o reino dos céus. E é gozo, alegria e paz do Espírito Santo. Eu não estou falando de comer uma picanha após o culto, se alguém quiser me convidar, não dentro. Para a glória de Deus. Tudo será para a glória de Deus também. Mas o que eu estou falando é do alimento espiritual. O alimento que nos mantém em pé. O alimento que nos mantém no temor do Senhor. Eu estou falando daquele alimento, irmão. E quando dá vontade de você chutar o balde no seu casamento, o Espírito Santo fala assim: não faz isso não. Você conhece a minha palavra. E aí você ouve Deus. Aí eu vou largar a minha carne, a minha chamada. É muito aborrecimento. Aí o Espírito Santo fala assim: é um caminho sem volta. Aquele que põe a mão na nave e olha para trás, não é mais digno do meu reino. Deve ser se lembra da palavra. Aleluia. E aí quando o diabo começa a te tentar, dizer: lança-te daqui abaixo, fala, vamos ver se Deus vai te ajudar. E você é tentado a pecar. E você responde o inimigo com a palavra: não tentarás o Senhor vosso Deus. Meu irmão, você não precisa andar em lugares perigosos. Você não precisa andar em lugares polêmicos. Você não precisa andar em lugares onde Deus vai se entristecer para você provar que você está firme. Saia da aparência do mal. Em nome de Jesus. Se você tem problema com bebida, aqui você vai sentar com os colegas que estão bebendo. Se você já foi homossexual, para que se matar com gente que é homossexual? Se você já foi usuário de drogas, para que você vai andar com gente que está usando drogas? Deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra na tua vida, irmão. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Só permaneceu de pé, só permaneceu firme aquele que estava firmado no Senhor, aquele que cria na promessa de Deus. Sabe o que faz um homem se dispersar da vontade de Deus? É não crer nas promessas. Sabe o que me faz permanecer, irmão? Na linha. É a minha fé na que Deus me prometeu. Eu não quero abrir mão das minhas promessas. E o segundo, eu sou inteiramente grato a Deus por todos os livramentos que Ele já me deu e ainda tem me dado. Aleluia. O Espírito Santo me faz lembrar, irmãos. Ah, você lembra lá da arma na cabeça? Você lembra lá do acidente? Você vai comemorar? O Espírito Santo de Deus vai lembrar, irmão. Não é espírito de acusador, não. É o Espírito Santo de Deus que vai lembrar para nós sermos gratos a Ele. Para nos lembrarmos quem nós somos nele. Quem é Ele para nós, aleluia. Quem é Jesus para você, irmão? Quem é Jesus para você? Jesus para você é aquele que vai abrir a porta, é aquele que pode te curar. Jesus é o que para você, irmão? Jesus para mim é o meu Salvador. Ele veio esse mundo para me salvar.
fez para você. Ele é aquele que pagou o preço por mim, aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Por Ele parece sofrer todas as coisas. Irmão, em nome de Jesus, tudo é para o Senhor. Nós estamos numa caminhada, e essa caminhada é com Cristo. Nada, nem ninguém, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisamos estar firmados no Senhor. Precisamos de óleo fresco. Precisamos de azeite fresco. Coma do que Deus te dá. Não coma do que os homens te oferecem. Não coma do que as pessoas acham. Não coma do que as pessoas pensam. Coma do que Deus te dá. Vai ter sempre azeite fresco. Vai ter sempre palavra renovada. Vai ter sempre Deus falando aos seus ouvidos, o Espírito Santo, aleluia. Oh, glória a Deus, coisa maravilhosa, irmãos. E a Bíblia fala, irmãos, aqui no versículo 34, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hattaavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. As pessoas que vivem só o desejo da carne, irmãos, vão ser enterradas com as suas concupiscências, vão ficar para trás, vão ser enterradas no momento da provação. As pessoas que sentem desejo pelas coisas da carne, irmãos, vão ser esquecidas, vão se afundar, porque querem andar sem Deus. Nós que passamos a ter o entendimento da palavra de Deus, temos que nos lembrar todos os dias que sem o Senhor nós não podemos caminhar mais. Irmão, não é a sua vida secular mais importante do que Deus. Não coloque Deus em segundo plano, mas coloque Deus em primeiro plano da sua vida em nome de Jesus. Não coloque os seus desejos em primeiro plano, mas coloque o desejo do Senhor, aquele desejo que Ele tem para a sua vida em nome de Jesus. No livro de Tiago prega ali sobre a facilidade da vida, sobre aquele homem que diz: irei àquela cidade e farei tal obra, irei a tal lugar e farei tal serviço. E ele diz: se o Senhor permitir, irmãos, andemos no Espírito. Abra sua Bíblia comigo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, nessa hora. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10 também. Mesmo número de versículos que nós lemos lá no capítulo 11 de Números. Vamos ler aqui também. E diz assim a palavra de Deus: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Aí Paulo fala dele mesmo, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, o corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Glória a Deus. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Se o apóstolo Paulo não fosse um homem espiritual, se o apóstolo Paulo não fosse um homem que caminhasse com Deus, ao viver o espinho na carne dele, ele talvez dissesse, como muitos aqui já disseram, ou estão dizendo: eu vou largar a igreja, eu vou largar o evangelho, eu estou desanimado, eu não estou conseguindo, a luta está grande. Mas tudo que você está passando, tudo que você deseja, tudo que você pensa, é maior do que o Deus. É maior. O apóstolo Paulo, ele passou esse espinho na carne que não nos é revelado exatamente o que. Uns deduzem uma coisa, outros deduzem outra, mas não sabemos exatamente o que é esse espinho na carne. Mas, para ele colocar aqui, isto o incomodava e muito. 3 vezes ele orou e o Senhor disse: a minha graça te basta. Ou seja, fique satisfeito com a sua vida. Não vou tirar do que está acontecendo com você. Não vou tirar minha. Não vou tirar o que está te atormentando. Imagine se Deus respondesse para você: eu passei, mas estou precisando disso. Aí o Espírito Santo falasse assim para você: não vou fazer. Você dá glória a Deus e fala em coisa estranha, ia continuar sua jornada com Cristo. Tem muitas pessoas aqui que estão dizendo que querem mais de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até o 3º céu. Se o corpo fora do corpo, ele não sabe. Foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, que é o homem que nem é visto por falar. Deus revelou coisas a ele que ele nem pôde compartilhar com seus irmãos em Cristo. Uma intimidade dele com Deus. Mas ele tinha um espinho na carne. Não era para ele não ter nada, gente. Não era para ele não ter nada, né? Um homem tão usado por Deus foi arrebatado, ganhava tantas pessoas para Jesus, era usado em cura, mas ele tinha um espinho na carne. Sabe o que isso mostra, irmãos? Sabe o que isso demonstra? Enquanto nós vivemos essa terra, nós vamos passar por aflições, mas o Senhor te diz nessa noite: tem de bom ânimo. Vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por circunstâncias difíceis, isso é inevitável. Mas tem de bom, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês até o fim de tudo. Aleluia. Que coisa maravilhosa, irmãos. E aí você diz: mas eu estou fraco. E eu, como pastor, muitas vezes ouço irmãos aqui me pedindo oração. Pastor, ora por mim nessa área, ora por mim nessa tal área. Às vezes eu estou passando pior às vezes do que você. Mas ora e você é abençoado. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, nós, enquanto vivermos esse tabernáculo, onde o homem interior se renova dia a dia, mas o homem exterior se corrompe, ou seja, envelhece. Irmãos, enquanto vivermos nesse tabernáculo, nesse corpo, nós vamos sofrer as aflições dessa vida, nós vamos sentir desejos, nós vamos sentir calor, nós vamos sentir frio, nós vamos sentir dor, nós vamos sentir saudade. Mas é no Senhor que nós venceremos. É no Espírito que veremos com os olhos de Deus.
Ele não pode estar caminhando na carne, porque ele não vai enxergar nada, ele só vai tropeçar, ele vai viver se levantando, caindo, e abrindo a boca para murmurar. Mas o que tem a visão do Espírito? Ele está vendo as circunstâncias, mas as circunstâncias não vão interferir na sua fé, porque ele sabe com quem ele crê. Ele sabe onde ele vai chegar com aquilo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus. É o Espírito Santo de Deus que está falando com vocês aqui. É o Espírito Santo de Deus. Ele está falando para vocês que nessa terra, irmãos, todo mundo passa por provações. Nós precisamos ter Deus no nosso coração acima de todas as coisas, acima dos seus desejos, em nome de Jesus. Irmão, vou falar uma coisa básica aqui, básica. Eu tinha uma dificuldade de usar uma gravata, de botar uma camisa social. Aí o Espírito Santo falava assim: você vai ser melhor apresentado. Eu falava assim: Senhor, não preciso provar nada para ninguém. Vou de camisa de malha e tênis mesmo, eu prego do mesmo jeito. Vou entregar a revelação do mesmo jeito. O Espírito Santo, eu senti o Espírito Santo de Deus se entristecer com isso. Irmão, eu gostava muito de ir para a praia, surfar, andar de bermudão, de camiseta, e muitas vezes só sem camisa mesmo, de chinelo, uma podre de calor. Anda de chinelo, à vontade. E aquilo, irmãos, o Espírito Santo de Deus me incomodou. Por que eu estou falando isso? Que tem pessoas que estão colocando muitas vezes isso sozinho, como empecilho para servir a Deus. Talvez o seu problema não seja usar uma gravata, uma camisa de manga comprida para pregar. Talvez seja um outro pequeno detalhe que o Espírito Santo já falou para você: olha, larga, abandona. Isso não vai edificar a sua vida, isso está atrapalhando eu te usar mais. Abandone. Abandone para você receber mais de Deus. Irmão, imagine como é que vai pregar nas igrejas só de tênis e camisa de malha. Imagina. O pastor da Assembleia me chamava para pregar, chegar lá, irmão, de camisa de malha. Vai deixar eu subir no culto. Mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, aleluia, me fez enxergar pequenas coisas para ver que as maiores eu não conseguiria abandonar. E o Espírito Santo de Deus foi me convencendo de coisas pequenas da minha vida, como estas, para que quando eu pudesse estar de frente para situações mais difíceis, o mesmo coração que rejeitou o pequeno vai rejeitar o mundo. Agora, se o teu coração não rejeitar o pequeno, o teu coração não terá força para rejeitar o mundo. A Bíblia diz: se fiel no pouco, muito te colocarei. Mas se você é infiel nas pequenas coisas, nas grandes, você será infiel. O Espírito Santo de Deus está falando com muitas pessoas aqui hoje. Talvez Deus não esteja falando com você sobre a gravata nem a camisa social, mas Ele está falando de coisas da sua vida que você sabe, e porque você já foi incomodado pelo Espírito Santo, mas você não deixou ainda. Deixa te dizer
como o povo dele. Aleluia. Vale a pena, irmãos. Aleluia. Receber fogo de Deus e não ser queimado. Como o povo foi queimado. Vale a pena, irmãos. Receber azeite fresco todo dia. Vale a pena ser renovado todo dia. Vale a pena ter visão todo dia. Vale a pena ser um instrumento para a glória de Deus todos os dias. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena renunciar. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena estar na presença desse Deus maravilhoso. Em nome de Jesus. Não vale a pena, irmãos, é perdermos tempo. Não vale a pena, irmãos, é nós colocarmos pequenas coisas com prioridade, ao invés de servirmos a Deus sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, louve ao Senhor, adore ao Senhor com tudo que há em ti, dê o melhor para Ele, em nome de Jesus. E você vai chegar lá na terra prometida. E você vai chegar junto comigo, que eu vou chegar lá também, em nome de Jesus. Isto será para a glória de Deus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nesse momento. E você fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Não sai do seu lugar mais para nada. Aguenta aí a sede, aguenta aí a vontade no banheiro, aguenta aí o povo. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Tem muita gente que está dizendo que não vai fazer nada para Deus porque vai agradar o homem, não vai agradar a Deus. Aí existe um princípio de honra e de obediência. Lembre-se que as coisas de Deus para o homem natural são loucura. Noé construiu uma arca por mais de 100 anos, dizendo que ia chover. Nunca tinha chovido na terra. A mulher de Abraão chamou ele de louco, chamou ele de sanguinário. Ele não entendeu a aliança dele com Deus. Desculpa, Moisés. Obrigado, esposa amada. Gideão quase foi caçado quando ouviu a voz de Deus e derrubou todos os ídolos de Israel. Onde Deus até usou o pai dele para defendê-lo. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Se você não está conseguindo ouvir ou entender, é porque você precisa matar os seus desejos primeiro. Para você ouvir Deus, você precisa matar os seus desejos. Porque senão você vai querer carne. Porque senão você vai querer as coisas do Egito. Porque senão você vai inventar desculpas. Mas se você andar no Espírito, como a palavra de Deus diz, nós não cumpriremos as concupiscências da carne. Mas nós vamos andar no Espírito. Por andarmos no Espírito, nenhum mal te sucederá, nem traga alguma chegada. Porque os seus anjos da mão do teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Guarda no teu coração. Fala assim para o Senhor. O Senhor fala mais comigo. Fala mais, Senhor, comigo. Está tão bom, Senhor, te ouvir. Continua falando mais no meu coração. Fala, Espírito Santo. Fala no meu coração. Quero te ouvir. Quero ouvir a tua voz. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nesse momento.
Deus.